Olá, pessoal. Marco Aurélio Lobão, diretor técnico do SAMU, do SISURG Oeste, e nós viemos aqui hoje, eu pedi que o Dr. Gustavo, que é infectologista, participasse conosco dessa pergunta e resposta. Vamos tentar fazer um bate-bola aqui, para a gente tentar tirar algumas dúvidas que têm aparecido das equipes de intervenção e da regulação também. Então nós pegamos os principais questionamentos e vamos ouvir a palavra do especialista, uma opinião consistente do infectologista. Vamos lá. A primeira pergunta, Gustavo, que o pessoal faz é: em todo caso onde a central de regulação de urgência enviar na ocorrência que é um provável caso suspeito, se nós já deveremos descer da ambulância paramentados ou avaliar primeiro o paciente? E aí no caso da USB e no caso da USA também. Ok. Então aí vai depender muito da equipe que tem. Então, na hora que chegou para atendimento, a equipe que vai descer toda com o material básico, né? A máscara, a luva. E aí quem for fazer o atendimento direto, e no caso ou o médico, enfermeiro ou técnico, eles já devem, né, estar preparados aí com um avental pelo menos. O motorista que vai descer também, o que é o ideal? Ele não precisa inicialmente estar com esse avental e ele vai ficar aí uma distância de 1 metro, 1,5 metro, fazendo o registro das informações e caso necessário que ele auxilie aí na remoção, ele sim vai usar o avental. Perfeito. Então, para concluir, gente, nós temos duas situações, USB e USA. O USB chegou na cena, o técnico, então, ele vai descer além dos EPIs básicos com um avental, se aproximar do paciente para poder fazer a avaliação do J14, enquanto isso o condutor socorrista está um pouco atrás, pelo menos 1,5 metro do paciente, pegando essas informações e mandando para a central com seus EPIs básicos, máscara cirúrgica, óculos e luvas. No caso da USA, nós seguiríamos a mesma dinâmica, só que neste caso o enfermeiro e o médico estarão de avental. É Perfeito, isso mesmo. Beleza. Em quais casos deve ser utilizada a máscara N95, Gustavo? Sim, a máscara N95, ela tem uma partícula filtrante, né, melhor, ela tem uma capacidade filtrante melhor. Então ela está indicada especialmente em situações que podem gerar aerossol, né, que são as pequenas secreções que ficam suspensas no ar por mais tempo. Quais seriam aí, pensando no atendimento pré-hospitalar? Intubação orotraqueal, a ventilação, né, com ambu, às vezes a massagem, né, uma ressuscitação cardiopulmonar, ela pode sim gerar o aerossol. Então nessas situações, ou seja, o paciente mais grave, que está mais dispneico, provavelmente, né, aí nesse caso vai ter que se usar a máscara N95. N95. Essa pergunta agora, ela é muito interessante porque nós estamos vivendo a falta, a escassez dos EPIs, né? Então o uso racional desses EPIs é fundamental. E aí vem a pergunta: a máscara cirúrgica e a N95 usadas em casos suspeitos devem ser descartadas? Sim, são máscaras descartáveis, mas a N95 ela pode ser reutilizada, né? Se ela estiver seca, né, em perfeito estado, né, se não arrebentou o elástico ou não quebrou a haste metálica, ela pode ser reutilizada aí durante todo o plantão de 12 horas, tá certo? Okay. É importante entender essa diferença, um cenário ideal de um cenário real, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, então precisa racionalizar de fato o uso desses equipamentos, né? Por quê? Porque pode ter situações mais graves em que eles podem faltar, né? Exatamente. Ao negligenciar esse uso exagerado, com certeza vai faltar para quem realmente está na intervenção e precisa disso. Exatamente. Né? A outra pergunta: quais cuidados devemos ter dentro da central de regulação de urgência, né? Na central de regulação de urgência, a gente tem médicos e técnicos de enfermagem que também, em outros plantões, atendem nas portas de urgência, que são intervencionistas, e depois vão trabalhar na central de regulação. Quais os cuidados que se deve ter ali? Sim, os cuidados são os mesmos em qualquer outra situação, né? Os ambientes de trabalho que continuam funcionando. Qual que é a ideia? Tentar manter um distanciamento ali de pelo menos 1 metro entre um funcionário e outro, lavagem frequente das mãos, e aí nós estamos falando do ambiente, né, interno, em que água e sabão já é mais que suficiente, e a limpeza do ambiente com frequência, e aí as soluções desinfetantes aí são mais que suficientes. Obviamente o profissional que iniciar algum tipo de sintoma, ele deve ser afastado e não deve conviver com essas outras pessoas nesse ambiente de trabalho.
Beleza. Quais cuidados devemos ter em transferências interhospitalares de um paciente suspeito e ou confirmado? Então o pessoal ainda está naquela dúvida, né, em relação ao que é um caso suspeito e um caso confirmado, como deve ser conduzido, né, a transferência interhospitalar desses pacientes. Okay. Então, do ponto de vista operacional, hoje, no cenário que nós vivemos hoje da epidemia, não tem distinção de caso suspeito e confirmado, tá? Assim, os exames estão demorando e a gente não sabe se, né, qualquer caso respiratório aí grave, né, internado, a gente vai considerar como caso suspeito e vamos fazer o procedimento da mesma forma. A questão da paramentação desses transportes vai depender basicamente do quadro clínico, da gravidade desse paciente. Se ele está entubado, é um transporte que necessita máscara N95. Se ele está com acesso central, com pia, que pode às vezes ter algum respingo, né, aí sim talvez entra a questão do macacão impermeável. Sim. Né? Mas, por outro lado, o paciente que está mais estável, que está, às vezes, até respirando em ar ambiente, só com um acesso de manutenção, esse paciente poderia ser um equipamento mais básico, um avental comum e uma máscara cirúrgica nesse caso. Esse caso, Gustavo, é interessante a gente frisar para o pessoal que, no momento atual de isolamento domiciliar, né, quando a gente pode, o médico regulador, resolver os casos sem enviar o recurso é fundamental, né? Se ele consegue orientar o paciente que pelos dados, o diagnóstico presumido que ele faz na regulação é um caso tranquilo, então que não há necessidade de enviar o recurso, e se enviar o recurso, que a equipe consiga resolver também no domicílio do paciente, mesmo que a ambulância às vezes perca um pouco mais de tempo nessa fase, para estar no domicílio e resolver o caso, às vezes com medicamentos sintomáticos intravenosos que pode ser feito no domicílio, né, para que a gente não precise transportar esse paciente para uma unidade de saúde, né? Isso faz diferença. O transporte ele vai gerar um custo de tempo, né, e de recursos aí para poder fazer a desinfecção e tudo mais, e os equipamentos que vão ser utilizados. Né? Perfeito. Ao chegar na cena, se por acaso a vítima suspeita de coronavírus recusar a colocar máscara descartável ou até mesmo descumprir ordens para evitar a contaminação, como procederemos? Podemos comunicar à central e recusar o atendimento? Bom, essa é uma questão, porque o profissional, se ele está devidamente paramentado, e aí nós vamos chamar a atenção da máscara, o paciente está lúcido, ele está recusando, né? Então, uma máscara cirúrgica na maioria desses casos. O paciente recusar, mas o profissional está devidamente paramentado, ele está, de certa forma, resguardado, deve fazer o atendimento, mesmo porque essa recusa, às vezes, quer dizer que o paciente está com uma hipoxigenação ou está com um quadro confusional, por isso que ele está recusando, né? Então, às vezes, é só o atendimento, o tratamento inicial ali, ele vai acalmar e vai aceitar o uso da máscara em sequência, né? Ótimo. A gente vê, então, que a questão de um paciente, muitas vezes em hipóxia, ele pode estar agitado e confuso, recusando atendimento, e é justamente este paciente que mais precisa de atendimento. Exatamente. Então, não é simplesmente recusar o atendimento, né? Então, o profissional tem que estar devidamente paramentado, esse avental, a máscara, faz o atendimento. Agora, tem situações, né, que o paciente, às vezes, fica agressivo, fica por outros motivos, né, que aí você sabe melhor que eu a questão de se realmente pôr em perigo a equipe, às vezes é necessário recusar, né? Não tem como. Né? Na dúvida, seguir o protocolo sempre, que para que haja uma recusa, tem que haver respaldo do médico regulador. Então, o contato com a central de regulação e a autorização do médico regulador é fundamental nesses casos aí. E por último, Gustavo, então, em quais casos podemos optar por utilizar o macacão impermeável, então? Sim, o macacão impermeável, ele protege bem contra os respingos, né? Eventuais situações em que pode ter respingo de sangue, de vômito, de secreção pulmonar, né? Então, na maioria das vezes, nesses atendimentos pré-hospitalares, não é necessário, de fato, um macacão impermeável. Considerando o cenário atual, a gente deve, de fato, restringir ele para situações mais significativas desse risco, né? Então, uma sugestão seria, por exemplo, um caso de um paciente confirmado que esteja entubado, com vários acessos, e que precisar de um transporte mais longo, né, uma duração maior, por exemplo, é uma sugestão aí, depender do que a regulação, o médico regulador indicar, né? Beleza.
Então é isso, se vocês tiverem mais dúvidas, podem depois dirigir a central de regulação, né? E pedimos, gostaríamos de agradecer ao Dr. Gustavo pela disponibilidade de ter vindo aqui nos tirar essas dúvidas e pedir o empenho de toda a equipe para que a gente continue sendo a linha de frente, né, para esses pacientes, seguindo o nosso lema sempre, que é unir para salvar.